finalizamos a temporada de influenciadores digitais com grande estilo, mas com muita tristeza também, porque quando inicia é uma empolgação só, é uma alegria enorme, mas também na última temporada, no caso, no último episódio, é muito triste, mas faz parte, né, como qualquer outra temporada. Mas antes de eu anunciar a influenciadora que está aqui, já sabe, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho para você não perder nenhum episódio. E ela que está aqui hoje ama fazer cultura pop com humor bem afiado. Ela já até criou para Netflix e tem mais de 32 mil seguidores com vídeos que conquista qualquer público. Eu estou com ela, a grande influenciadora Gabi Marques. Nossa, que introdução. Grande influenciadora? Não sei não, mas vou aceitar. Vou aceitar. Você viu? Você pode falar para quem não tá vendo que eu não tô lendo nada. Não leu, foi tudo da mente dela. A mente insana dela. Maravilhosa. Seja bem-vinda ao FalaCast, finalizando com chave de ouro. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Gente, já segue ela, vou deixar aí o @, porque ela faz vídeos incríveis, assim, a edição impecável. É verdade, tem que falar mesmo, porque é boa, se não fosse, não ia nem ter chamado. É verdade. Mas vamos lá, eu gostaria de saber como foi a primeira criação de vídeo para as redes sociais. Então, menina, foi muito por acaso, assim, eu nunca planejei, quero ser criadora de conteúdo, não era algo que eu super me via fazendo, eu sempre me vi muito querendo fazer algo mais criativo com a minha carreira, mas eu não sabia muito o que fazer. E aí, um dia, uma sexta-feira, eu fui assistir a um filme que ganhou de melhor filme internacional na época do Oscar. E ele tinha 3 horas, era uma sexta-feira, 8 da noite, depois do trabalho. Eu falei, vou assistir esse filme com a minha amiga. E aí fomos assistir. Passou os primeiros 40 minutos, eu já estava exausta. E aí, então, subiram os créditos iniciais. Pensei, vou ter que acabar com a minha vida aqui. Mas eu não posso ir embora, porque chamei essa amiga, vai pegar super mal. Então, fiquei até o final. Acabou o filme, eu olhei para ela e falei, amiga, eu acho que eu sou muito burra para esse filme. E ela, amiga, eu também, não entendi nada. Eu queria ir embora, mas como você me chamou, eu também não queria falar nada. E eu também queria ir embora, amiga, meu Deus. Ela falou, mas amiga, a culpa também é nossa, porque a gente sabe que filme é explosão, é carros e mulherio. Brincando e fazendo referência ao choque de cultura, né? E aí eu falei, nossa, amiga, é verdade, agora eu vou passar a avaliar filme só usando essas 3 categorias. Rimos muito, comentei com uma outra amiga no WhatsApp, ela falou, nossa, eu devia gravar essa ideia, porque eu acho que no TikTok a galera vai gostar muito. Aí eu falei, tá bom, não tô fazendo nada. Aí eu tava deitada na cama, gravei. Mas que filme que era? Era Drive My Car, que todos amam, todos dizem que é um incrível filme. Eu acredito que seja, mas... Nossa, muito lento. Parecia que eu tava assistindo o simulador de carro do Detran. Eu odiei. Eu quero reassistir sem sono, sem estar cansada do trabalho. E, enfim, aí eu gravei um vídeo. Não foi sobre esse filme. Eu acho que o primeiro que eu fiz foi sobre Matrix, se não me engano. E aí foi algo muito rudimentar, porque eu não fazia edição direito, eu não tinha roteiro. Eu só peguei a câmera frontal do celular, que não era bom na época, e falei e postei, assim, de qualquer jeito. E aí, o primeiro vídeo que eu postei teve 12 mil visualizações. Aí eu falei, pô, legal. E comentários das pessoas falando, faz de tal filme, não sei o que. Eu falei, eu vou continuar fazendo uma coisinha. E aí, foi assim que eu comecei. Nossa, mas quando você fez esse vídeo, como foi a sua sensação de gravar e ver aquelas visualizações? Você falou, pô, surgiu aí alguma oportunidade. Ou foi pra você, tá bom, ok. Não, eu acendi um alerta de, é uma possibilidade eu continuar fazendo. As pessoas gostam disso. E antes eu já trabalhava com um treinamento corporativo, né? Eu fazia treinamento para as pessoas, então eu já gravava vídeos, eu já fazia apresentações ao vivo para as pessoas treinando e tudo mais. E quando eu precisava fazer um treinamento gravado, eu tentava fazer ele de maneira muito divertida, eu tentava fazer com que eu aprendia de filmes e séries o enquadramento, o roteiro, etc. Então eu já aplicava isso, só que não expunha pro mundo de fora, né? Ela só no âmbito do trabalho. E aí, até teve uma chefe minha que falou, nossa, você devia criar vídeos pra internet. E eu fiquei, imagina, boba, que isso?
E aí, eu acho que aos poucos eu fui sendo levada. E aí, quando deu essas 12 mil visualizações, me deu, então tem gente que assistiria as bobagens que eu falo. Tá bom, tem maluco pra tudo, vamos embora. E aí, quando foi o segundo vídeo, demorou quanto tempo pra você fazer? Cara, nossa, que pergunta difícil. Eu acho que não passou de uma semana, assim. Logo eu fiz outro, porque era muito simples. Eu não assistia nenhum filme pra tecer um grande comentário. Eu pensava, que filme que tem explosão, carros e mulherio? Tem o filme Carros, né? Literalmente sobre carros. Então, eu vou fazer do que eu lembro e vou sair falando qualquer coisa. E você lembra o que você falou nesse segundo vídeo? Eu lembro, foi muito marcante. Porque Se puder aí... Porque todos falaram, você tem que fazer o filme Carros. Ele vai gabaritar no índice ECM, explosão, carros e mulherio. Porque tem explosão de pneu, ele é todo cheio de carros, e tem mulherio. E aí eu falei, gente, não tem mulherio. Nós temos apenas carros de cílios, mas isso não é uma mulher, isso é um carro. Vocês estão me dizendo que vocês fariam esse carro? E aí gerou uma grande comoção nos comentários. Mas nada de maneira negativa, assim. As pessoas ficaram tipo... Interessante. Exato. Fala mais. Exatamente. E aí, eu tô vendo que você é bem espontânea, você se comunica muito bem, e isso veio muito através das redes sociais, dos vídeos que você começou a criar, ou veio bem antes, porque você fez teatro também? Fiz. O que você acredita que ajudou Se eu te contar que eu era uma criança chata e tímida, eu acho que eu sempre tive uma pegada pro humor e pra comédia com quem era mais próximo de mim. Então, entre amigos e tudo mais, principalmente porque eu era uma criança esquisita. Quando você é uma criança esquisitinha, que não é lá a mais bonitinha, você tem que desenvolver alguma outra coisa pra gostarem de você e não sofrer um bullying. Então, eu já desenvolvi essa veia do humor. Mas eu era muito, muito tímida para falar em público, para conversar com, sei lá, adultos, outras pessoas. Eu falava muito com a mão na frente da boca. Eu me retraía, dava respostas muito curtas. Mas eu sempre tive um pouco disso. Eu acho que eu só tinha muita insegurança. E aí, minha mãe me colocou no teatro. E aí, foi um caminho sem volta, menina. Aí, misericórdia. E foi com quantos anos que você entrou no teatro? Eu tava acho que na 8ª série, por aí. Eu fiquei uns 5 anos no teatro. Fiz 8º, 9º. Que idade você tem quando você tá na 8ª série? Depende de quem entra atrasado, quem não entra. Eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos quando eu entrei no teatro. Não, 13, Vamos deixar no 13. E você ficou quanto tempo no teatro? Eu fiquei 5 anos. Nossa, bastante tempo. Eu fiz eu me formei, e aí eu até pensei em ir para uma escola profissionalizante, tipo o Série Helena, o Wolf Maia mesmo. Eu cogitei, mas aí eu acabei largando. Teve muito tempo que eu quis ser atriz, então eu achava que eu ia cursar artes cênicas, aí depois eu achei que eu ia cursar cinema. No fim das contas, acabei cursando relações públicas, que não tinha nada a ver comigo, mas me deu uma bagagem de comunicação muito boa também. Então, foi ótimo eu ter feito. E aí eu falei, essa parte mais artística, que é muito difícil de se ganhar dinheiro no Brasil, eu vou levando, fazendo um curso ali, outro aqui, eu vou levando como hobby, e aí, eventualmente, o que eu aprender com relações públicas vai ser útil para eu conseguir transformar isso na carreira mesmo. Então, foi mais ou menos assim. E aí, eu acho que a mistura do teatro com depois relações públicas foi o que me fez ser a que sou. E o que você aprendeu em relações públicas que você leva até hoje, assim, para a vida ou para sua carreira? Que é uma chatice sem fim. Porque relações públicas é a loirodonto da comunicação, né? Você tem publicidade e propaganda, você tem rádio e TV, você tem jornalismo. E eu fui na que tinha menos a ver comigo. E por que você escolheu o que tinha menos a ver? Idiota, sei lá. E o que tava passando? 17 anos, né? Eu entrei direto na faculdade depois da escola. Aí você toma umas decisões meio esquisitas nessa época. Ou a pressão mesmo. Nossa, eu tenho que fazer a faculdade. Eu não sei o que é, mas eu vou... eu escolhi a administração da comunicação, né? Então, eu acho que teve um pouco disso. Mas em relações públicas, eu acho que você aprende a ter muito jogo de cintura e a ser político, assim. É muito sobre se relacionar mesmo. Então, acho que foi o que mais ficou pra mim. E você acredita que hoje... Porque, assim, antigamente, né, com 17 anos... Desculpa, quantos anos você tem hoje? 27. 27. Eu ia falar 29, eu fiz 30 agora, ai meu Deus. 30 é uma idade ótima. É ótima, excelente. Tá, não, você tem 27, você tem 27. 30 é o novo 20. É. Mas o que, na sua opinião, que fez a faculdade, fez curso de
teatro. Hoje, né, você trabalha como CLT, mas também divide a parte do seu tempo também sendo influenciadora digital, fazendo vídeos de cultura pop, filmes e comentários. Você acredita que no momento que estamos hoje, na era de inteligência artificial, tecnologia e influenciadores, ainda é importante para você a faculdade? Super, super importante. Inclusive, eu tenho várias críticas sobre inteligência artificial, assim, porque consome o meio ambiente de uma maneira muito devastadora. Tem toda a questão de direitos autorais de artistas e como passam a usar mais a inteligência artificial do que você pagar um artista que vai ter um outro tipo de trabalho. E aí, para ela criar essa imagem, ela bebe muito desses trabalhos e, enfim, é uma grande cópia, né? E fora informações que não são acertadas, a inteligência artificial tem um super viés. E aí hoje a gente tem muito conteúdo legal na internet. Eu acho que você consegue aprender muita coisa bacana pela internet. Tem criadores de conteúdo como o Hora Thiago, por exemplo, que é um youtuber que faz vídeos bem extensos, super detalhados. E aí ele deixa todas as referências, todos os livros que ele se embasou. Então, acho que é um caminho, assim, que dá para você aprender muita coisa, mas eu não descarto a educação formal como necessária, não. Acho que é super importante até para você criar vínculos, sabe? Para além do conhecimento que você obtém, mas para você criar vínculos, para você aprender a como você fazer uma tese, como você escreve. Tem coisas que são chatas, mas que são super necessárias para a sua formação e você só vai perceber depois de um tempo. Que você está usando sem nem saber que está usando. Com certeza. No nosso tempo não tinha chat GPT. Pois é. E agora as pessoas estão fazendo TCC no chat GPT. Não, e é um medo também de, em vez de ter esse uso da inteligência artificial para você ser melhor, você acaba sendo mais preguiçoso e você deixa de aprender muita coisa e deixa por conta da inteligência artificial, sabe? Sim, com certeza. E você falou um ponto muito importante sobre essa importância, de fato, da formação, porque você falou que forma, né, ali a pessoa e tudo mais, o conhecimento. Eu acredito que forma também, de certa forma, o caráter, né, de desenvolvimento humano, além do conhecimento. Porque muitas vezes, por exemplo, você fez relações públicas, eu fiz jornalismo. Hoje, eu trabalho com um podcast, mas sempre trabalhei com marketing digital. Mas também tem o lado da comunicação e que me ajudou demais. E o jornalismo em si foram 4 anos e que eu vejo muito na internet influenciadores falando, pra que... Quem não fez, né, faculdade? Pra que fazer faculdade? Não precisa, só olhar na internet que você sabe que você precisa, mas não é bem assim. 4 anos foram de muito aprendizado, conhecimento, como você disse, e também conheci pessoas que me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje. Então, esse ponto que você falou é muito válido, aí eu também dei minha opinião em relação a isso. Super, e eu acho que tem um outro ponto também, que os influenciadores, eles têm ocupado muitos espaços que antes eram de profissionais formados por jornalistas. E aí você vê um monte de entrevista lixo, perguntas super irrelevantes, umas pataquadas que não agrega em nada e é uma puta oportunidade. Tipo, um artista internacional vem pro Brasil e aí eles colocam um influenciador para fazer essa entrevista, do que colocar um jornalista que teria questionamentos muito mais pertinentes, muito mais interessantes, mas você fica naquela pataquada do hype, e aí uma pessoa que não se prepara, não tô falando que são todos, mas tem casos que a gente vê que não se prepara e aí é uma grande porcaria que você gera de conteúdo, em vez de você ter um profissional ali que estudou para isso, que é formado e que faria um grande moço, diferente da pessoa que foi, né? Sim, com certeza. Então, a gente percebe, né, que hoje o que vale muito, até para empresas ou emissoras, é o número e não a qualidade. Sim. O número, quando eu falo, é de seguidores mesmo, né? Porque a gente olha e fala, tem, sei lá, 500 mil seguidores, vamos chamar ele para fazer a entrevista, como você disse, com o famoso, do que um jornalista que tem menos, mas tem relação, de fato, o estudo e a qualidade de uma entrevista que deveria ser feita. Mas eu queria saber de você, quando você percebeu que as suas criações poderia, de fato, tornar o seu trabalho? É muito maluco pensar, porque eu acho que eu fiz e eu continuo fazendo. Teve uma virada de chave para eu perceber que, não, agora eu estou trabalhando, e aí eu sempre falo, gente, não posso porque eu vou trabalhar. E aí, às vezes, o trabalhar, eu preciso ficar até tarde vendo 2 filmes. Mas eu estou assistindo 2 filmes para criar.
é um trabalho. E aí, ai, que barra, né? Você vai ter que assistir 2 filmes. Mas ainda assim, eu acho que encarar como, agora é um trabalho, é uma coisa. É diferente. É diferente. E foi uma virada, eu acho que a partir do momento que eu cheguei nos 10 mil seguidores. Que aí eu falei, pô, é muita gente. 10 mil seguidores é coisa pra caramba. E aí teve a primeira vez que eu fui reconhecida também, que pediram pra tirar foto comigo, que eu fiquei mega feliz. Então foram pequenas coisas que foram acontecendo assim, mas teve que ter muita persistência. Eu acho que até hoje eu tenho que ter muita persistência, porque eu ainda não cheguei onde eu queria chegar. E aí quando eu chegar eu também vou querer outras coisas, então acho que você tem que ser muito persistente. E onde você quer chegar? Ixi. Olha, eu gostaria de ser criadora de conteúdo full time. Queria que esse fosse meu único emprego, mesmo porque é difícil de conciliar você ter 2 carreiras diferentes, né? As 2 exigem bastante. Então, idealmente, eu gostaria de ter uma só, até pela minha saúde mental. Porque é uma coisa que eu me encontrei muito, assim. Eu fiquei muito tempo tentando descobrir o que era essa coisa. Eu era muito inquieta, eu tinha uma grande angústia para entender o que eu quero fazer da minha vida. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com uma coisa mais criativa, mais artística, mas eu não sabia o que era. E aí, como eu não sabia o que era, eu não sabia onde investir nem o meu tempo e nem o meu dinheiro para fazer curso. Então, eu fiz, por muito tempo, aulas de desenho para ver se era isso. Falei, talvez eu queira fazer storyboard de animação. Não sei. Mas será que eu não quero roteiro? E se eu quiser direção? Fiz vários cursos de cinema, eu tenho 2 cursos de crítica de cinema também que eu fiz. Então, fui fazendo várias coisas e eu nunca encontrava o que era essa coisa. Quando virou a chave da criação de conteúdo, que juntou, eu sempre gostei muito de cinema, eu sempre fui engraçadinha, eu sempre fui boa de redação também. Juntou tudo, eu falei, meu Deus, é isso. E aí, hoje, eu não tenho mais essa angústia. Para mim, é muito claro onde eu preciso investir, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar. E aí, isso alivia e eu acho que ajuda a persistir, sabe? E você trabalhando, você disse na CLT, é muito difícil, né? Fazer as 2, conciliar e tudo mais. Foi desde o início, quando você começou a trabalhar, que aí você, né, teve esse momento de agora eu sei o que eu vou fazer, vou juntar? Ou levou quanto tempo para que você chegasse a esse momento de fazer agora eu vou criar conteúdo com as coisas que realmente eu aprendi e que eu gosto? Uhum. Eu sempre tive o trabalho CLT e aí, inicialmente, eu fui levando a criação de conteúdo como um hobbyzinho, uma coisinha que eu fazia, não tinha compromisso nenhum. Tipo, eu faço porque não estava ganhando dinheiro ainda na época, não tinha que ter consistência, etc. Eu não via como uma possibilidade de carreira. Então, fui levando como uma grande brincadeira por um tempo e sempre teve o CLT, assim. E aí, há uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco, eu conversei com uma amiga, ela falou, o seu conteúdo é muito bom, eu acho que vale você ter uma agência para te ajudar. E aí, eu comecei a ser agenciada pela Tríplice, e aí foi outra grande virada de chave, porque eu falei, agora então é sério, eu preciso ter alguns compromissos até com o meu público, eu preciso ir pro Instagram, então eu só postava no TikTok, porque o TikTok era um mar aberto que poucas pessoas que me conheciam viam que eu estava postando, então não tem essa vergonha, que eu acho que é uma coisa que quando você começa, o que vão pensar? Porque começar a criar conteúdo é muito difícil, porque a galera vai te julgar, não tem como, você tem medo de cair no ridículo. Então no TikTok, ninguém tá vendo, são desconhecidos, que se dane. Ir pro Instagram foi um desafio, porque era majoritariamente pessoas que já me conheciam, família, amigos, gente do trabalho. E aí eu fiquei, socorro, Deus. Mas aí precisa ir, porque sem o Instagram você raramente vai conseguir fechar uma publicidade, porque eles prezam muito pelo Instagram. E o Instagram também é muito bom para você criar comunidade por conta dos stories, você interage mais. O TikTok não, ele é mais esse mar aberto, ele prioriza entregar vídeo na For You, porque a gente fica muito mais tempo na For You do que na página que a gente tem de pessoas que a gente segue, né? Sim. Então, ele não tem tanto isso de criação de comunidade, de bater papo como o Instagram. Então, acho que ir pro Instagram, começar na agência, ir pro Instagram, foram todas coisas assim que foram deixando mais formal até eu encarar como não, esse é o meu segundo trabalho mesmo. Então, faz 2 anos que você ingressou firme na... Por aí. E como que foi para você, já que você entrou com uma agência e aí começou a se profissionalizar como influenciadora digital. Começou a ganhar mais seguidores ainda, que a galera começou a gostar do seu conteúdo. E algo que você falou também, que é bem importante, é a vergonha. Como foi para você começar a criar esses conteúdos em relação aos seus próprios amigos e família? Olha, eu tenho
uma rede de apoio muito boa. Minha família é muito sensacional. Todos os meus amigos são pessoas muito legais. Mesmo, assim. E sempre me apoiaram muito. Então, eu acho que a minha insegurança era mais em relação a pessoas que não são tão minhas amigas, mas que estavam lá, do que das pessoas próximas. E aí, quando eu parei para pensar que dane-se essas pessoas que não são tão próximas, eu me importo mais com o que um grande amigo meu vai pensar do que um conhecido ali. Então, para mim, ok. E aí, eu acho que tem um fato também de... Como eu sou lésbica, quando você é LGBT, você precisa se desprender muito rapidamente do que os outros vão pensar sobre você, porque senão você vai entrar numa depressão muito grande, muito rápido. Então, eu acho que teve esse desprendimento, assim, tipo, não ligo para o que pensam de mim. E hoje eu me vejo como uma pessoa que não tem medo de ser quem é, sabe? Falar uma besteira, ser do jeitão que eu sou. É isso. E o que você acha das pessoas que não suportam influenciadores e falam muito mal? E uma situação que aconteceu ontem, que eu até postei nos stories, eu normalmente posto muito relacionado ao podcast, episódio. Só que ontem eu fiquei extremamente irritada. Eu posso dizer isso. Eu fui pra academia e eu estava com fone, porque eu sou bem antissocial quando eu vou treinar. Total. Eu não gosto de interagir também, não. Tô no meu momento. Eu tenho muita ansiedade. Aí quando eu vou, é justamente pra descarregar e nem falar com ninguém. E aí eu coloquei meu fone desse tamanho. Só que aí parou a música. Eu acho que foi minha internet. Foi bem no momento que um cara tava falando pra uma outra moça que abomina todos os influenciadores, porque são um bando que não tem o que fazer e que não aguenta trabalhar. E fora outras coisas que ele falou, que eu falei, cara, deixa eu colocar minha música, senão eu vou lá brigar com o cara. E o que você acha desses tipos de pessoas que fazem esse tipo de comentário? Eu acho que estão cobertos de razão. Mentira! Não, é brincadeira. Mas eu acho que talvez sejam pessoas que têm acesso a criadores de conteúdo afinal, que não são criadores de conteúdo, que são influenciadores. Então, acho que tem tipos de conteúdos que são criados. Tem gente que faz um tipo de conteúdo que é totalmente vazio, que ela realmente não demora muito para fazer e tem milhares de seguidores, porque acabam sendo conteúdos que são altamente compartilháveis. Quanto mais você compartilha, mais pessoas veem, mais pessoas vão chegar e vai sustentar a sua base, etc. Então, a gente tem muito influenciador no Brasil. Eu acho que só dentro do nicho de entretenimento, de filmes, são 1 milhão de pessoas. É muita gente que cria conteúdo hoje. E aí, é muito mais fácil você encontrar pessoas que fazem um conteúdo que não tem qualidade nenhuma do que gente que faz um conteúdo com qualidade. Então, eu acho que talvez sejam pessoas que têm acesso a gente que faz um conteúdo horroroso, que nem o da Virgínia, por exemplo. É uma pessoa que não respeita os seguidores, que vende tigrinho. Então, eu acho que é mais nesse sentido, sabe? Realmente, tem muito influenciador que faz um conteúdo ruim, mas tem muito influenciador que faz conteúdos excepcionais e que dão muito trabalho. E aí, eu acho que tem esse estigma de achar que... você grava videozinho pra internet? Dá trabalho, gente. Não é tão simples assim, ainda mais se você faz tudo sozinho. Sim. Como é o meu caso. Assim, tudo bem que eu tenho uma facilidade e tudo mais, só que você investe um tempo para você aprender a editar vídeo, falar de frente para as câmeras não é tão simples, tem várias técnicas que você usa no roteiro para continuar aprendendo a atenção da pessoa, tem a estrutura de um roteiro, é muita coisa. Não é tão simples, é que a gente faz parecer que é simples. E aí eu acho que a gente sofre um pouco por conta disso. Mas varia do tipo de conteúdo que você consome. Sim, com certeza. Hoje, o que você aconselharia para uma pessoa que está iniciando nas redes sociais? Como você disse, você mesmo iniciou no TikTok, porque lá o algoritmo é mais fácil para você ganhar seguidores, criar de fato uma comunidade diferente do Instagram, que você leva um pouco mais de tempo dependendo do seu conteúdo. Total. Se você for dar um conselho hoje para alguém que está iniciando, o que você aconselharia? Olha, eu aconselho, faz. Tá com vontade de fazer, faz. Eu acho que é muito disso de você se jogar com o que você tem ali disponível. Não fica esperando a ideia brilhante vir. Não fica esperando ter uma receita especial que vai te fazer bombar. Faz porque é divertido, porque você tá afim de fazer. Quando a gente é pequeno, a gente brinca de tanta coisa, né? A gente eu vou
Não sei, mas hoje em dia, eu não sou criança há tempo. Mas tem muito essa coisa da criança da imaginação, de você fazer o seu faz de conta, e a gente perde isso com o tempo. Eu acho que a internet é um lugar tão legal para você fazer isso, experimentar coisas novas. Faz! Ah, eu quero imitar fulano. Imita, começa imitando alguém, faz com o que você tem, procura um rápido tutorial, CapCut para editar. É maravilhoso, procura um tutorial no próprio TikTok. Você faz rapidinho. Mas você acha melhor a pessoa começar no TikTok ou no Instagram? Ou no ambos? TikTok. No TikTok. Começa no TikTok só para experimentar. Vai pro Instagram depois. E o que você acha da fala da Virgínia Fonseca, que ela deu uma entrevista num podcast falando para iniciar também no TikTok, mas fazendo dancinhas que viraliza. O que você acha disso? Porque hoje as pessoas acham que viralizar é só fazer dancinha. Cara, o TikTok tem muito esse estigma da dancinha, né? Que era uma coisa do começo, que eu acho que começou com uns 15 segundos de vídeo. E é isso. O que você faz em 15 segundos de vídeo, né? Você dança, você aponta, porque é a maneira que você tem de passar a mensagem. Já não é mais uma realidade. Agora, no TikTok, você consegue subir vídeos até de 10 minutos, se não me engano, tá subindo para 30. Então, a gente achava que é a onda dos vídeos curtos vieram para ficar, e a gente tá vendo que os vídeos longos estão voltando, né? Que tem esse apreço, que tem esse apetite do público. Então, não é uma realidade. Eu acho que a Virgínia, pessoa que não sabe o que diz. Quer dizer, ela sabe muito bem, né? Ela é muito bem amparada, ela faz tudo de maneira muito estratégica. E eu acho que toda vez que ela dá ela faz alguma fala dela que é muito ignorante, foi muito bem pensada. Tanto para você atrair comentário negativo, porque isso também engaja, quanto para atingir um público que vai falar, nossa, é verdade, você tem toda a razão. Você não precisa fazer dancinha no TikTok para bombar. Mas é legal também, adoro ver conteúdo de dancinha. Eu não tenho talento nenhum, eu sou super dura para dançar. Adoraria, não consigo. E como foi para você fazer o seu primeiro trabalho com uma marca? Nossa, foi a realização de um sonho, porque o primeiro trabalho com marca foi logo a Netflix. Nossa, muito grande, eu não imaginei que ia ser tão rápido. E foi para falar sobre o live action de Avatar, que é uma das animações que eu mais amo. Eu gostei muito do live action também. Eles vieram já sabendo muito bem quem eu era, o tipo de conteúdo que eu produzia. Eles queriam justamente isso. Então, não era uma marca que esperava que eu me adaptasse a eles. Era o conteúdo deles adaptado ao que eu fazia. Me deram uma super liberdade criativa, ajudaram no roteiro com ideias super legais também. Então, foi muito, muito legal. E aí, com o dinheiro da Publi que eu ganhei, eu consegui investir para comprar um computador melhor, para conseguir me organizar mais. Então, foi, nossa, realização de sonho total. E depois de quanto tempo criando conteúdo que você conseguiu fazer essa campanha para Netflix? Eu já criava conteúdo há 1 ano e pouco, por aí. Eu já estava com mais de 10 mil seguidores, mas acho que eu estava com 50 mil seguidores na época, por aí, no TikTok. No TikTok. Mas aí você fez, então, esse vídeo para o TikTok, não foi TikTok e Instagram? Eu acho que ele foi pro Instagram também, mas a minha base no Instagram, eu acho que tava nos 10 mil na época. Entendi. E quando quando a Netflix foi falar com você sobre a campanha e tudo mais, o que eles priorizaram em relação, lógico, seu conteúdo primeiro, isso é um fato, mas o que você sentiu? Era número de seguidores? Era além do conteúdo? Tinha mais o que você percebeu? Porque na hora da conversa você sabe exatamente o que essas grandes marcas, essas grandes empresas buscam em um influenciador, além do conteúdo. Eu acho que era mais se encaixar no índice LRS, que eles já sabiam que era o meu conteúdo. Para quem não sabe, o índice LRS é Loiras, Rivalidade, Subtexto Gay, que é onde eu faço as minhas análises de filmes e séries, e aí hoje em dia eu já faço mais de situações do cotidiano, assim, do que está acontecendo. Ele é bem amplo, então acho que eles queriam se encaixar nisso e mostrar que essa nova série estava chegando e ela se encaixava para todo mundo. Você gosta de animação, então você vai gostar. Se você gosta do índice LRS, você vai gostar, e assim por diante, sabe? E você fez quando essa publi para eles? Nossa, acho que foi janeiro de 2023 ou 24, por aí. E após isso, teve outras oportunidades com a Netflix? Sabe o que eu não lembro? Teve com a Netflix, mas foi mais com a Riot do que com a Netflix, porque eu fiz a publi também para Arcane, que é a série do League of Legends, e aí a Riot que me chamou, mas é uma série veiculada na Netflix, então
Foi um dos dois. Legal, legal. Você também até comentou comigo nos bastidores que você fez uma entrevista e tudo mais. Como foi esse momento? Nossa, foi muito legal. Quando eu recebi esse convite também foi muito massa, porque eu já tinha sido chamada para fazer um conteúdo antes da CCXP sobre a última temporada de Arcane que saiu, que é uma série que eu amo de paixão. Então, fiquei muito feliz, muito honrada. E aí, eles me chamaram para ir na CCXP também, cobrir o stand deles e fazer alguns outros conteúdos. Acho que eram mais 2 ou 3 vídeos lá. E um dos vídeos foi justamente essa entrevista com os dubladores gringos de Arcane. E eles foram super legais, foi meio apressado assim, porque muita gente queria tirar foto, conversar com eles. Mas super rolou, a galera da Riot foi super parceira. Eles me chamaram pro evento de pré-estreia do último episódio também, que foi um grande babado. Então, foi muito legal, fiquei muito contente, assim, foi massa. E aí foi aí que você percebeu, cara, é isso. É isso agora. A CCXP foi um dos momentos, porque no ano anterior eu tinha ido pagando a primeira vez na vida por um dia só. E eu ainda tava criando conteúdo, eu fui reconhecida acho que por umas 2 pessoas na primeira CCXP que eu fui pagando. No ano seguinte, eu fui com a publi da Riot pra Arcane e eu fui como parte do squad da CCXP pelo Omelete. E aí eu fui em todos os dias, tinha acesso ao lounge de influenciadores, tinha um monte de entrega pra fazer. E aí foi muito legal. E além disso, eu fui muito reconhecida por muita gente. Muita gente, tirei muita foto e eu ficava muito feliz. Toda vez que alguém me reconhece, eu fico muito feliz. E eu fico sem graça também. Então, eu fico com medo de parecer que eu sou antipática, mas eu fico tipo, ai, não sei como reagir. Como foi falando de reações, como foi a sua primeira, quando você até citou, né, a primeira vez que você foi reconhecida. Como foi a primeira vez pra você? Você falou, meu Deus, sou eu mesmo? Eu fiquei muito feliz, Foi aonde, assim, a primeira vez? Foi no CCSP, num evento de livros, acho, alguma coisa assim. Mas eu lembro que foi um dia antes do meu aniversário até, olha só que coisa. E como que foi a abordagem? Eu falei, licença, você que é a menina do TikTok que faz o índice LRS? Aí eu falei, sou eu lá, eu adoro seus vídeos, seus conteúdos, faz de tal filme, não sei o quê. Eu fiquei muito feliz, muito realizada, porque eu sou biscoiteira. Eu adoro que me elogiem, que me reconheçam. Nossa, pra mim é tudo, porque eu fico, olha só, tem gente que assiste. É muito legal. Eu adoro. Nossa, é uma coisa que eu amo muito. Até hoje eu acho que eu tenho a mesma reação quando alguém me reconhece. Eu adoro quando me reconhece na frente de amigos. Aí, sempre que alguém me reconhece, tô com algum amigo. Famosa, ó. Eu só vai embora e falo, tá impressionado? Você também quer uma foto? Gostou? Exatamente. Teve uma vez que, assim, não é no mesmo nível que você. Não me considero uma influenciadora porque eu não fico criando conteúdos, assim, a não ser de podcast, né? Porque as principais pessoas que estão aqui são os convidados. Mas teve uma vez que eu fui numa festa de chá de bebê. Assim, de uma colega, uma delas que eu nem conhecia, que trabalhava com essa minha colega que me chamou, falou assim, você é a do FalaCast, a apresentadora, né? A Fabi. Aí eu, sou. Então eu vi a entrevista da minha amiga, isso aqui, nossa, achei muito legal, gostei muito, isso aqui. Mas antes dela vir falar comigo, a gente tava na fila pra comer no crepe. E ela não parava de me encarar. Eu falei, meu Deus, essa menina, eu acho que... Ela me odeia. Eu tô achando estranho. Será que tem alguma coisa suja assim? Eu sujei minha roupa? Mas assim, sabe quando a pessoa fica... Parece que quer falar com você e não consegue. E aí eu disfarçava, né? Porque eu não tava entendendo. Até ela vir falar comigo e falou isso. E aí, lógico, eu fiquei me sentindo. Aí eu falei pra todo mundo, veio uma pessoa falar comigo sobre o FalaCast. É muito legal, né? É muito legal. E motiva ainda mais, não é? Motiva super. Nossa, eu adoro. E aí, isso que eu acredito que dá uma força pra nossa própria mente de falar, cara, o que eu tô fazendo é o certo. Eu tô fazendo algo que realmente faz com que as pessoas queiram assistir. Total. Não é? Sim. Isso é muito bacana. Você já teve algum momento de crise em relação a criar seu conteúdo? Ou até mesmo bloqueio de, cara, será que eu vou continuar? Ou teve aquele momento, vou pausar um pouco? Olha, de parar, não. Ou de pensar em desistir? Eu acho que foi um encontro tão grande, deu tão certo, fez tanto sentido pra mim, que eu nunca pensei em desistir, assim. Legal. Eu acho que o que já pegou pra mim é o cansaço de você ter que equilibrar os dois. Às vezes você fica, meu Deus, eu estou à beira de um burnout. Mas desistir, não. Eu acho que às vezes é mais você duvidar da qualidade das coisas que você faz, sabe? Tipo, será que eu sou tão boa assim mesmo? Mas esse roteiro não tá legal.
Então, eu acho que assim... Eu nunca fui de receber muitos comentários negativos, assim, nos meus vídeos, assim. Quando estoura a bolha, aí não tem jeito. Sempre tem alguém para falar algo tenebroso sobre você. Tem uma menina que tá no Twitter e aí ela posta todo dia o café da manhã dela, todo bonitinho, com um livro que ela tá lendo. E aí a galera conseguiu tacar hate nela. Porque ela cortava as uvas dela. Ai, porque isso é performance. Quem que corta a uva? Gente, vai lavar uma louça. Então, sempre que estoura a bolha, alguém vai ter alguma coisa negativa para comentar. Mas o meu... Não, e aí se alguém comentar algo negativo, eu falo, tolinhos, eu já sou a minha maior crítica. Então, vocês vão ter que ralar muito para chegar aos pés da minha crítica. Boa frase, eu gostei. Eu vou anotar isso para eu escrever no meu. E como que você aprendeu a se blindar em relação aos haters? Porque muitas vezes a pessoa que às vezes está até um tempo criando ainda se sente muito mal e às vezes para de criar por conta desses haters. Como que você faz para se blindar em relação a isso? 8 anos de terapia. Eu tenho 8 anos de terapia. Quando eu vejo que tá indo pra um rumo que não é legal, eu desativo. Eu já não tenho nenhuma notificação no meu celular de nenhuma rede. Não gosto. Então, isso é uma coisa. E aí eu desativo, não vejo comentário de mais ninguém, não fico lendo, não fico respondendo, porque aí só bota lenha na fogueira. Eu falo, ai, tá bom. Vai. E é pensar, por que eu me importaria com essa pessoa que eu não conheço? Qual que é a relevância dela para minha vida e mais? Fora desse ambiente virtual, essa questão ainda existe? Não, eu tô aqui na minha casa, tá tudo bem, tenho que fazer um arroz daqui a pouco. Então, acho que é isso, sabe? E o que é um hater para você? O que você acha, assim, que passa na cabeça deles? Ou o que representa um hater para você? Eu acho que é uma pessoa que não tem mais o que fazer. Eu acho que é uma pessoa que tá descontando ali alguma frustração da vida dela em outro lugar. Porque é muito fácil na internet você assumir coisas sobre uma pessoa que você não conhece a partir de uma parcela da vida que ela decidiu compartilhar ali, que você não sabe nem o quanto é verdade, o quanto é mentira. Teve uma amiga minha que falou, nossa, gente, ela tuitou, acho que estou com encosto. Porque ela estava acontecendo muitas coisas na vida dela. Ela não detalhou o que estava acontecendo, não sei o quê. Aí alguém comentou, aí você vai ver a pessoa, ela não come uma fruta, ela não bebe água, não sei o que lá. Ela não conhece essa minha amiga, ela não sabe o que ela tá passando e por que ela postou isso. Mas ela fez esse comentário ácido. E não era, minha amiga tinha acabado de passar por um término de relacionamento, ela sofreu vários pequenos acidentes, ela trocou de emprego, não sei o quê. Aconteceram várias coisas. E aí a pessoa, não, só não toma água, não come fruta. Por favor, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas ficam muito... não sei, hoje todo mundo tem que ter opinião de tudo, tem que ter um comentário, sabe? Não tem mais barreiras pra maldade, eu acho. Sim, com certeza. E quando a gente... é como você não dá palco pros haters, mas, por exemplo, dependendo do corte que eu posto, também tem o hater, né? Mas agora eu consigo me blindar, né? Fazendo muita respiração, né? Deixando ali o cérebro oxigenar. Mas, basicamente, eu percebo que a pessoa que faz a crítica não tem coragem de usar o próprio perfil, normalmente. Usa uma foto que não é dela. Exato. Fakes. Exato. É muito fácil você se esconder atrás de um fake, né? Exatamente. Aí eu olho isso e eu falo, sério que eu vou continuar me preocupando com uma pessoa que nem tá ali, nem dá as caras tapa? Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Vai lavar uma roupa, né? Lavar uma louça, como você falou, que eu tenho mais o que fazer. Sua opinião em relação... você falou um pouco das inteligências artificiais. O que você acha em relação até às novas... Não vou falar pessoas porque não são pessoas, mas as novas inteligências artificiais que são influenciadoras digitais, que a gente vê, né? Que tem muitas hoje, que tá querendo... Não que tá querendo, mas... Não substitui o humano, que isso nunca vai acontecer, mas também age como se fosse um humano e tem muitas pessoas que não conseguem reconhecer que é um robô, que foi feito por uma inteligência artificial. Você acha que eles podem substituir os influenciadores no futuro? Eu acho que não, porque eu acho que a inteligência artificial nunca vai ter esse calor humano, essa criatividade, tudo que a gente tem é muito específico, eu não acho que eles conseguiriam replicar. Mas de uma perspectiva para as marcas, o que as marcas estão interessadas no fim do dia é de economizar.
e ter o mesmo impacto. Então, se eles conseguem criar uma inteligência artificial que para uma grande massa vai ter meio que o mesmo carisma que um influenciador de carne e osso, é muito mais econômico para eles. Eu acho pavoroso. Eu odeio ver esses tais influenciadores digitais, assim, que não são pessoas de verdade. Para mim é uma coisa muito louca, eu detesto. Mas de uma perspectiva de marca, talvez, assim, eu não acho que 100%. Mas eu consigo enxergar 100% as marcas usando, mesmo porque é uma coisa muito mais controlável, né? Sim, com certeza. 1000 vezes mais controlável. E se você pudesse, hoje, voltar no tempo, há 5 anos atrás, o que você diria para Gabi hoje? Comece antes a fazer conteúdo. Eu queria muito ter começado a criar conteúdo na época da pandemia. Porque eu acho que tinha um consumo muito maior, então talvez eu teria uma base de seguidores maior hoje. E mais tempo também para aprender as coisas, sabe? Eu gostaria de ter encontrado antes, mas ao mesmo tempo eu sei que nesse período que eu ainda estava testando várias coisas, tudo que eu testei eu levo para mim e super tem utilidade no meu dia a dia, sabe? Sim. Mas eu gostaria de ter feito antes. Eu pensei nisso, eu criei em 2021, eu falei, preciso de dinheiro. Fui trabalhar, aí as 2 empresas, né, como eu já tinha falado, eu entrei em recuperação judicial e a gente faz parte. Na sua opinião, que eu tinha até compartilhado um pouco, mas por que tanta gente acha que só fazer um videozinho que vai viralizar? Que criar conteúdo é isso? Que acha que vai fazer um vídeo e já vai viralizar. Quem não vive esse mundo normalmente tem essa impressão. Sim, acontece, não é tão fácil assim você viralizar quanto faz se parecer, mas eu tenho muita pena de quem faz um vídeo e já viraliza. Porque você cresce muito rápido, que nem foi o caso da menina que estava sentada no avião e não quis levantar e ganhou 2 milhões de seguidores. Ela era uma pessoa comum, de repente ela se tornou uma pessoa pública. E aí, ótimo, ela ganhou muito dinheiro. Mas eu não sei se isso se sustenta a longo prazo. Porque você criar conteúdo, tudo bem, você tem todo o trabalho em si da criação de conteúdo, mas tem todo um outro trabalho de planejamento. Então, tiraram muito sarro da Boca Rosa naquela época que saiu aquele PowerPoint dela, tipo, Stories 1 de bom dia, depois mostrar não sei o quê. E as pessoas ficaram em choque. Mas criação de conteúdo é isso. Você tem um storytelling, você vai aquecendo a pessoa. Se você quer ser chamado para uma pré-estreia, por exemplo, você começa a falar do filme antes para as agências e as marcas verem que você tem a ver e você ser chamado. Então, tem todo um planejamento que você precisa fazer, tem toda essa parte de marketing, tem essa parte de branding, de como você vai ser reconhecido, como você se veste, como você fala. Tudo isso é um grande trabalho. Não é só, fazer um vídeo. Tem muita coisa por trás, tem muito estudo por trás. Quando você viraliza do dia para a noite, isso fica mais difícil. Quando você vai construindo aos poucos, é mais diluído. E é legal você ver esse crescimento. Eu adoro ver coisa antiga a mim e falar, nossa, olha como eu mudei, olha o que eu posso fazer, e estudar outros influenciadores, etc. Então, acho que é um processo muito legal de se passar. E quando você viraliza assim do dia para a noite, como que fica a sua criação de comunidade? Essas pessoas realmente se importam com o que você tem a falar? Elas vão comprar o que você está vendendo daquela marca? Quando você cria aos poucos e você vai crescendo aos poucos, a comunidade vai crescendo com você. Eles te conhecem, eles confiam em você. E aí é parte sua, como criador de conteúdo, você ser muito respeitoso nesse sentido e você só fazer publicidade para coisas que você realmente acredita, que você sabe que não vai ser danoso e que pode ser legal para as pessoas, sabe? Sim. Então, eu acho que é mais nesse sentido. E hoje, falando de comunidade, o que você faz, além dos seus conteúdos, é claro, que você faz pro Reels e tudo mais, para reter ali aquela amizade? Porque a comunidade, você cria um vínculo com seus seguidores, que é além de ser um seguidor. Como que você faz para manter essa relação? Boa. Eu uso muito dos stories, porque nos stories que você consegue postar um pouquinho do seu dia a dia, dar um bom dia pra galera, postar uma enquete, pedir a opinião da galera. Então, eu gosto de fazer os meus conteúdos construídos junto com quem me segue também. Então, vira e mexe, eu falo, gente, esse filme eu avalio como? No LRS, no ICM? Qual filme eu vou avaliar no LRS? Aí eu abro caixinha de perguntas, considero tudo que eles colocam e depois eu crio o conteúdo. Então, acho que com o tempo você passa a criar junto com as pessoas. O Instagram tem comunidades também, né? Que você consegue fazer, que as pessoas participam e aí você conversa mais ali com as pessoas e tudo mais. Eles ainda não liberaram para mim, eu ainda não tenho essa ferramenta.
Mas eu acho que é mais por aí. No Instagram dá pra ter muita conversa com o pessoal. E por que eles não liberam? Tem que ter alguns critérios? Faço a menor É. ideia. Vou perguntar pro chat GPT. E você falou dessa relação, né, com os seguidores. Você acredita que quando você começou a perceber isso, seus números começaram a aumentar? Ou foi a partir dos vídeos mais elaborados e mais editáveis, né, que você foi lá e estudou mais e editou mais, que foi quando começou a aumentar seu número? Qual foi o momento exato que você falou, nossa, tô ganhando bastante seguidor? Eu acho que tem algumas coisas, assim, tem temas muito quentes que se você falar sempre vão render. Crepúsculo é um fenômeno. Sempre vai render. Se você fala de anime, a comunidade de anime, os otakus, eles são muito fervorosos, assim, eles gostam de opinar. Mas eu acho que é você começar a ser mais intencional na maneira que você cria. Então, às vezes você, eu quero fazer isso. Mas será que você deve? Porque, tá chegando o Dia dos Namorados. Então, eu preciso começar a criar conteúdo relacionado a isso para aquecer o público. Então, eu acho que é mais ter esse pensamento estratégico para você aumentar os números e frequência também. Porque quanto mais você posta, mais chance você tem do seu vídeo ser visto por novas pessoas e chegarem novos seguidores. Você atender ao que se espera do seu perfil também é uma coisa que ajuda. Então, se tá todo mundo falando sobre o live action de Lilo e Stitch, eu não vou começar agora a falar sobre o Fantasia 2000 da Disney, porque o foco das pessoas estão em outro. Eles buscam mais isso, é o que está na boca do povo, é o que mais querem consumir. Então, se eu fizer um vídeo de Lilo e Stitch, a chance dele viralizar é muito maior. Então, acho que é ter essa atenção ao que está acontecendo no momento e o que as pessoas querem ver. Faz sentido. É por isso que quando a gente abre agora esse sucesso só da Virgínia. Meu Deus. Exato. Faz e aí eu acho que você tá falando. E ter esse discernimento também sobre coisas que você fala no seu perfil e fazem sentido e esperam que você fale e não. E eu postei no stories falando, gente, nesse perfil eu não falo nem sobre Harry Potter e nem sobre a Virgínia, porque eu não quero dar mais palco para essa menina que eu considero que é um péssimo exemplo de tudo e nem para essa autora transfóbica do Harry Potter. Então eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre outras coisas. Poderia. Se eu tivesse feito um LRS da CPI da Virgínia, provavelmente teria pegado um número bem legal de visualizações. Mas para mim não vale a pena, porque não condiz com quem eu sou e com o que eu quero passar, então... Esse ponto também é importante que você acabou de citar, porque tem muitas pessoas que acreditam que tem que copiar o conteúdo ou a performance de alguém que, por exemplo, tem gente que se dá muito bem fazendo humor e que é do perfil daquela pessoa, mas outra que não gosta muito e começa a copiar, dá pra perceber também. Fala, não tá natural. Então, essa sua fala é bem interessante, porque é exatamente isso. Você faz hoje o que você se identifica e o que você gosta. Mas hoje tá uma febre de pessoas copiando o conteúdo de outro e você percebe, nossa, mas não fala tanto de autenticidade, mas não tá tendo aqui. Pois é, e eu vejo muito meu conteúdo como uma extensão de quem eu sou. Então, eu não me preocupo muito com, plagiar, tá te imitando... Amor, a forma não importa. O que para mim vale muito é a maneira como eu interpreto no meu vídeo, a maneira como eu escrevo o meu roteiro, que é uma coisa muito minha, é muito das minhas vivências, das amizades que eu tenho. Então, isso não me preocupa. E outra, a forma em si não vai importar tanto. A não ser que, por exemplo, é um criador menor que fez uma coisa super legal, que deu uma bombadinha, e aí chega uma criadora muito grande, como, sei lá, uma VTube, por exemplo, e copia exatamente o que esse criador menor fez sem dar créditos a ele e ganha muito mais dinheiro fazendo. Isso para mim é tenebroso. Isso não se faz porque você ainda está prejudicando um menor. Sabe? Tenebroso. Mas a forma em si, whatever. Por exemplo, eu passei a fazer o Resumindo Filmes, que eu faço um PowerPoint com o Comic Sans, todo mal feito. Entre aspas, mal feito. Ele é muito bem pensado. E aí eu falo do filme. Esse é um formato que muita gente usa. O do PowerPoint com Comic Sans para explicar alguma coisa, não sei o quê. Muito criador, principalmente de entretenimento, usa. Mas são conteúdos diferentes. Então, é um copiando do outro, mas se você coloca a sua autenticidade ali, tudo certo. É um conteúdo diferente. Então, consumindo muito mais por quem você é e o que você fala, do que pela forma em si. Sim, com certeza. E se você tivesse que fazer tudo do zero hoje, o que você faria diferente? Nossa. Eu acho que eu me atentaria a essas sazonalidades com
com mais agilidade, eu faria planejamento, assim, porque eu fui começar a olhar para, olha, as estreias que a gente vai ter todo ano, tanto de séries quanto de filmes, esse ano que eu fiz um calendário mesmo e comecei a antecipar foi esse ano, então eu queria ter feito isso antes, mas eu entendo também que foi um processo que eu precisei ir aprendendo. Agora que eu já estou mais firmada nas duas carreiras, é mais fácil de olhar isso de uma maneira objetiva. Eu acho que quando você está no turbilhão crescendo é difícil. E você, né, como você acabou de falar, você agora consegue se organizar melhor, tanto no CLT como sendo influenciadora digital, mas quando que você para de fato para criar seus vídeos e editar? Porque assim, editar leva tempo. Eu vi seus vídeos, eles são bem elaborados, não é uma coisa do dia, assim, uma coisa, 5 minutinhos, foi. Não, demora. porque demora. Eu sei porque eu edito também. Então, o seu último, inclusive, seu último vídeo, que eu adorei, tá assim, excelente, maravilhoso. Obrigada. Eu olhei, eu já até percebi, ela fez isso, ela colocou isso, nossa, isso levou tempo para fazer. Então, como eu edito, eu sei o que você utilizou e sei o tempo que levou para criar. Então, qual é o tempo que você utiliza, né, para fazer essas edições e até mesmo qual é o tempo que você tem para você? Pois é. Isso é uma coisa. Eu tenho um grupo de amigos bem extenso. E aí eu saía muito durante a semana, porque para conseguir dar conta de todo mundo, você tem que acabar saindo e tudo mais. Eu bani saídas de segunda a quinta. Eu não saio mais durante a semana. E quando eu encerro o trabalho CLT de noite, é o tempo que eu tenho para assistir um filme, fazer um roteiro, gravar um vídeo, editar, etc. Mas eu tô tentando me dividir agora sei lá, segunda-feira é um dia só de assistir filmes. Então, eu assisto 3 filmes na segunda. Aí, terça é o dia só de escrever roteiros. Então, eu escrevo os 3 roteiros do filme que eu assisti. Na quarta, eu vou gravar e editar. Então, eu gravo e edito. E aí, você tem uma gaveta de conteúdos para você postar. E você consegue ir retroalimentando enquanto você assiste outros filmes. Mas eu tenho evitado sair durante a semana. E aí, eu falo, gente, não posso porque eu preciso trabalhar. Então, eu termino de trabalhar às 6 do trabalho CLT e continuo trabalhando até umas 9, 10 da noite no trabalho de criação de conteúdo. E vira e mexe, eu uso o horário de almoço que eu tenho do CLT para fazer alguma coisa. Filme não dá para assistir, série até vai, mas às vezes eu gravo e edito um vídeo de última hora, porque tem isso. Como é entretenimento, às vezes chegam notícias do nada, às vezes soltam um trailer de Quarteto Fantástico do nada, oportunidade, vou reagir agora ao que tá acontecendo. E aí você faz ali meio que de última hora. Então é assim que eu faço. Final de semana, às vezes, ver um filminho aqui, outro ali. É isso. É loucura, é bem puxada. E quantos vídeos você posta por semana? Eu tenho postado uns 3 a 4 por semana, que é o ideal. O ideal que o Instagram pede são 4 vídeos por semana, mais um carrossel. Carrossel ainda não cheguei lá, porque é muita coisa e aí preciso tomar cuidado com a saúde mental também. Mas são uns 4 vídeos por semana e dá trabalho. Porque até pra você achar pauta, né? Às vezes você não tá com inspiração. É um trabalho. Até assistir filme é mais longo, porque eu assisto e eu vou pausando pra escrever alguma coisa. Então, eu assisto, vou fazendo as minhas notas, termino de assistir, aí eu leio tudo que eu escrevi e falo, agora eu preciso transformar isso no roteiro. E aí vai. Então, você acredita que para o algoritmo entregar mais, no caso do Instagram, são 4 vídeos durante a semana, e no TikTok, o que você acredita que funciona bem? Eu acho que é a mesma frequência de vídeos, assim, porque entra na premissa de que quanto mais vídeo você faz, mais chance você tem de dar uma bombada. Então, acho que é por aí. Também ter uma frequência é bem essencial. Sim, e tem que ter tempo, né? Porque também tem sua família, né? Como que você consegue? Agora você tem final de semana, porque você faz isso durante a semana, você acha que deu um fôlego a mais ou ainda assim, sábado fala, nossa, não fiz tal coisa, tem que fazer agora? Às vezes sobra pro final de semana, às vezes eu tenho que fazer. Mas eu tenho sexta, sábado e domingo de colher de chá, né? De realmente final de semana. Às vezes sobra alguma coisa, eu tento fazer rapidamente, mas eu acho que me deixou mais presente e mais intencional nos meus encontros de final de semana, sabe? Porque eu já trabalho tanto durante a semana o seu trabalho é rede social, que quando chega o final de semana eu quero realmente estar presente com as pessoas ali, curtir o momento com os meus amigos. Então, de certa forma, até ajuda a ter um momento mais legal. Sim. E tem amigos também que são influenciadores digitais? Tenho, mas os que eu fiz depois que eu me tornei influenciadora, né? Então, eu tenho o Igor, que eu já fiz vários vídeos juntos também,
que é um criador de conteúdo que eu admiro muito. Ele tem uma pegada que é também de filmes e séries, mas ele traz uma visão jornalística muito boa. Se você acha que a minha edição é boa, você não viu a edição dele ainda, porque o cara é bom, o roteiro dele é muito bom e ele também trabalha no Terra, né? A gente fez 2 anos seguidos a apresentação do Oscar pelo Terra. Legal. Ele é muito bom. E tem o Lucas Motti também, que aí ele não é do ramo do entretenimento só. Ele é uma pegada mais lifestyle, animes, kawaii. Inclusive, a gente foi pro Japão juntos agora, no final de março. A gente tava lá juntos. E ele também é incrível, assim, a mente dele para conteúdo é loucura. Ele tem um background de videomaker e tudo mais, mas ele é super criativo, muito objetivo na maneira como grava. As pessoas não sabem, mas gravar conteúdo é muito estético também, né? Sim. A gente estava fazendo aqui, moveu a cadeira, porque senão ia aparecer a tomada. E faz toda a diferença. E ele tem muito esse olhar de, tira esse guardanapo da mesa, tem que fazer essa foto assim, não sei o quê. Eu acho que eu aprendi muito com ele nesse sentido, assim, mais visual e com o Igor de roteiro. Isso aí é legal, porque isso mostra que quando você está nesse mundo de influenciadores, é importante se conectar com pessoas que também já estão, né? Super, porque pode ser muito solitário, né? E até para você saber quanto que você vai cobrar, para você ter contatos. Às vezes eu não sou chamada para uma pré-estreia, o Igor L me leva de acompanhante. Então, é bem importante. E até mesmo para você ter referências e não se frustrar, igual você acabou de falar. E às vezes ele é chamado, você não é, mas acontece, né? E você é convidada, é assim, você torce por ele e ele torce por você. Isso é legal porque muitas vezes as pessoas que é influenciador e não tem esse contato específico com outros influenciadores, eles muitas vezes se sentem perdidos. Às vezes não sabem, às vezes o conteúdo de fato é bom, mas ele não entende por que né, às vezes não vira. Exato, não vira. Na sua opinião, o que você acha sobre isso? Hoje a gente vê, de fato, tem uma grande massa criando conteúdos hoje, mas muitos são conteúdos bons, de fato, mas ainda assim não cresce. Por que você acredita que acontece isso? Eu acho que tem uma coisa do algoritmo e do quão compartilhável é o conteúdo que você faz. Às vezes você talvez não tenha um gancho tão bom, porque a gente tá scrollando assim, né? E aí são os 3 primeiros segundos que você tem para captar a atenção de uma pessoa. Então, às vezes, o problema tá ali. Você não tá sabendo como iniciar o seu vídeo, apesar dele ser muito parrudão. Às vezes é uma questão de contatos mesmo, porque é um ramo que você precisa ter muitos contatos, você precisa se relacionar bem e você precisa mostrar que você consegue encaixar um produto naquilo que você está fazendo, né? Então, eu acho que talvez, às vezes, seja faltar o marketing. Porque, às vezes, a gente começa com o nosso know-how, tipo, eu sei cozinhar. Beleza, se você fizer um vídeo todo de um ângulo só, sem microfone, tudo isso forma o conteúdo. Aí você compara com o do Arthur Paek, que é gigantesco, que é uma puta de uma edição, tem a sonoridade, iluminação, nananana. É o mesmo ramo totalmente diferente. O dele tem muito o quê? Marketing. Exato. E iluminação. Sim. Pra gente estar nesse podcast aqui agora, parece que a gente tá super em casa bonitinho, mas tem todo um aparato, né? Sim. Então, acho que às vezes, talvez falte esse know-how de marketing. Com certeza. O Arthur, eu acompanho ele já há alguns anos e você citou ele, eu gostei muito e vou dar até um exemplo dele, porque quando ele iniciou, que eu acompanhei no começo da trajetória, ele já fazia as edições, ele mesmo sozinho, porque ele conta isso depois, quando ele viralizou, né? Uhum. Mas as edições dele, mesmo ele fazendo sozinho, já era bem feito. Uhum. E aí foi quando ele foi ganhando, né, seguidores, mas ele ainda não tinha patrocinadores. E levou um tempo, levou alguns anos para ele alcançar isso, com a ajuda do marketing, é claro, estratégia. E foi quando ele começou, de fato, melhorar ainda mais o que ele já era bom, que são as edições. E aí, quando a gente olha hoje, é claro, né? Hoje ele chama outros influenciadores famosos, porque aí ganha mais engajamento, enfim. Mas o ponto nem é esse. As edições, igual você falou, os 3 primeiros segundos, é impecável. Você olha assim... E você já sabe o que vem. Você sabe exatamente o que esperar. E o ser humano gosta de coisas previsíveis. Eu sei exatamente o que eu vou receber do vídeo desse cara. E às vezes é tudo que você quer. A vida é tão incerta. Aí você tem ali um vídeo de conforto que você sabe exatamente o que vai acontecer para aliviar a sua ansiedade. Perfeito. Sim, exatamente. E dinamismo. É culinária. É um prato que às vezes você sabe. Ovo frito.
Ele tá lá fazendo um ovo frito. Mas a forma que ele edita, parece Exato. que é um ovo Mega. espetacular. Você quer comer aquele ovo agora. Exatamente, a câmera, o foco, até borbulhando ali o ovinho, fala, nossa, incrível. E a gente assiste até o final. Exato. É muito interessante isso. Acredito que esse ponto de ser influenciador com esse tipo de conteúdo é o que faz... eu olho assim e falo, cara, esse é um bom influenciador. Esse cara sabe o que tá fazendo. Sim. Mesmo que ele tenha uma equipe, ainda assim, ele é a mente criativa por Que trás. você precisa se apropriar desse lugar e encarar como um trabalho. E aí você vai ser um profissional, você tem entregas para fazer. Sim. Eu acho que tem esse discernimento. Quando você passa a enxergar não mais como o seu perfil pessoal, que você faz o que você muito bem entender, mas sim como um perfil de trabalho, que vão ter algumas regras que você precisa seguir, algumas expectativas que você precisa atender, aí é a virada de chave para quem é um profissional de valor nesse ramo. Com certeza. Nós estamos quase finalizando. Passou rápido demais. Porém, eu queria saber o que você faz hoje para chamar a atenção das marcas. Eu mostro o seio direito sempre que possível. Agora eu tô entrando mais nessa questão de estratégia sazonal, então você começar a ativar antes sobre determinados tempos e tudo mais. E tem muito de você fazer um vídeo que é algo, uma cortesia, e aí você chama na DM e fala, olha, eu fiz tal coisa, e se a gente fizesse uma parceria? Aconteceu com a Cápsula Shop, que é uma loja de roupas, eles me chamaram para fazer uma parceria, me deram algumas camisetas para eu fazer um vídeo, não sei o quê. E aí ia ter o show da Lady Gaga e eu vi que eles teriam novamente camisetas próprias para esse momento. Falei, gente, vamos repetir a parceria? Vamos fazer de novo? Ou você já chega para uma marca com uma proposta. Gente, eu vi que você vai lançar filme e tal, pensei da gente fazer uma parceria nesse sentido. Rola? Às vezes só para você ser chamado para uma pré-estreia. Então, eu acho que é ser muito cara de pau também, mas já ir com alguma proposta. Já mostrar o seu valor e, óbvio, ter um Media Kit. Que aí você mostra quais são os seus números, quem que é o seu público, etc. Algumas documentações que você precisa ter. Mas tem que ser cara de pau, mandar e-mail, descobrir... porque assim, a DM da marca por si só raramente vai render alguma coisa, porque toda marca muito grande tem uma agência que cuida da parte de influenciadores, etc. Então tem que ter esse trabalho também de descobrir quais são essas agências, quem que é a pessoa que trabalha nessa agência, para você ter um contato mais direto e ir abordando dessa maneira, criando um relacionamento legal com essas agências e marcas. Boa dica que você deu. Com certeza, porque imagina, eles devem ser bombardeados o tempo todo, né? Por mensagem com muitas pessoas. Então, o que você falou é verdade. Tem que achar a pessoa certa para conseguir fazer essa parceria. E para finalizar as perguntas, mas a gente tem uma gincana de perguntas e respostas. Ai, meu Deus, um bate-bola. Um bate-bola. Mas antes de entrar, eu queria saber o que é ser influenciadora para você. Nossa, é tudo de bom. Eu acho que é você aproveitar o espaço da internet para criar e demonstrar a sua autenticidade e experimentar bastante. Assim, eu sempre defendo que, vou fazer, porque a gente se limita tanto, sabe? É a minha plataforma, eu tenho tanto material, vou testar, testa. Então, acho que ser influenciador digital é um grande teste. Exatamente. Um grande teste e que tem que ter uma constância... E uma disciplina. Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Você é seu próprio chefe, né? Exato. Só que também tem seus seguidores. É complexo. Porque sem disciplina, nada na vida acontece. Nem CLT, nem influenciador. Exato, não exatamente. E para a gente começar aqui a gincana de perguntas e respostas, você tem duas alternativas, ou A ou a B. Amo. Vamos nesta. Vamos nessa. E para começar aqui agora, está iniciando mais uma perguntas e respostas no FalaCast com a Gabi Marques. Bora. Gravar um vídeo elogiando um filme que você odiou ou criticar publicamente seu filme favorito só para engajar? Resposta 1. Vem aí a minha performance de atriz ou perdão, Tarantino. É pelo algoritmo. Perdão, Tarantino, pelo algoritmo. Nossa, eu não ia conseguir elogiar um filme que eu detestei. Nossa, eu não consigo nem esconder minha cara em reunião do Teams. Eu consegui elogiar, ficar...
Não, eu prefiro criticar, porque aí eu acho que eu daria a volta por cima de alguma maneira. Falando, gente, era brincadeira, eu tava sendo irônica. Muito bom. Participar do BBB como uma planta na edição ou ser cancelada no Twitter por um tweet de 2012. Planta com orgulho ou B, me dá 5 minutos e um pedido de desculpas. Nossa, eu acho que eu prefiro ser planta. É. Pessoalmente, eu prefiro ser planta, porque eu acho que eu ia ficar muito triste de ser cancelada. Mas eu acho que seria super camp você ser cancelada e falar, ai, gente, desculpa, e ter essa onda de ser a vilã e dar a volta por cima depois da sua redenção. Eu acho que seria muito legal, mas me conhecendo, eu sou meio bunda mole, eu ia na planta. Sair do expediente e correr para gravar um conteúdo ou postar vídeo no horário do almoço, torcendo pro chefe não ver. A after corporativo é ring light e roteiro. O 2 é conteúdo, não é fofoca, chefe. Cara, os dois já são uma realidade. E graças a Deus o pessoal do meu trabalho não encana com... Ai, tá postando vídeo. Eu acho que eles sabem que eu gravo antes e tudo mais. Mas eu acho que eu vou ficar com... Depois. Gravar depois do trabalho. Já tô acostumada mesmo a trabalhar em dobro, já era. Reagir a um episódio da série sem ter assistido ou fazer vídeo com teoria que você inventou na hora. A. Vai pro improviso mesmo. Ou B. Minha fanfic, minhas regras. Ai, minha fanfic, minhas regras. Eu amei essa ideia, inclusive. Eu acho que eu super conseguiria passar muito tempo inventando coisas. E aí depois falar, ai, gente, acabei de inventar. Você já fez isso? Ainda não, mas eu vou. Gravar publi no banheiro do trabalho ou pedir folga dizendo que tem compromisso pessoal, mas é evento de streaming. A. Banheiro com boa acústica? Sim. Ou B. Compromisso com cultura pop, ué. Banheiro. E já aconteceu, inclusive. Sério? Já gravei no banheiro. Uma Juro publi? pra você. Aham. Gente, eu não sabia trabalho. dessa. Não sabia. Aconteceu. Juro. É que era muito bonito o banheiro. Aí eu consegui gravar. E como que foi, assim? Ah, eu fiquei com medo de reconhecerem o fundo. Ai, nossa, Mas é mesmo. eu tinha entrega, eu tinha que fazer. Aí eu fiz. Mas a segunda eu não faria, porque a galera é bem tranquila, assim. Quando tá tudo acordada, eu acho que eu não daria esse duro golpe neles, não. Ah, maravilha. Essa foi a perguntas e respostas aqui do FalaCast, uma pergunta rápida. Amei! Sobre sua legal. profissão. Sim, é isso. Fico feliz de você ter participado. E antes da gente finalizar, eu gostaria de saber se você quer deixar um recado para a galera que vai assistir você, que é influenciador ou quer se tornar, ou até mesmo uma frase que você sempre usa. Fica ao seu critério, aí se você quiser olhar para a câmera. Ai, gente, me sigam, eu sou @gabi.marques nas redes. Talvez eu mude esse arroba um dia, que ele é meio difícil de falar por aí. Criem conteúdo, é gostoso demais, divirtam-se, façam as coisas por fazer. Outro dia eu tava vendo 2 meninas que elas fizeram batalha de rap de idioma inventado. E eles ficavam... Eu achei o máximo, achei super engraçado. Então, não se levem tão a sério, façam as coisas e não cometam crimes. Muito bom, maravilhosa. Muito obrigada, agradeço Valeu. muito. Foi muito legal conhecer sua trajetória, conhecer os desafios. Imagino que a sua vida é muito correria, apesar de você ser super calma, né? Eu tô vendo que você é super tranquila, fala fluidamente de boa. Mas eu acredito que pessoas assim por fora, por dentro, é um turbilhão, Tem né? muito remédio na minha cabeça. Muito bom. Obrigada, eu tô muito feliz, viu? Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Ê!